ela a fazer. Então, sim, existe a possibilidade dela ser utilizada dessa forma bem mal, né? Indo para esse caminho muito ruim. Mas essa inteligência artificial, a inteligência artificial como um todo, ela é difícil da gente denominar e trazer um conceito específico para toda essa área, para todos os algoritmos que tentam fazer essa emulação do comportamento. E quando eu falo emulação, embora agora a gente esteja em alta e conheça muito os modelos generativos, que são aqueles que têm a capacidade de gerar imagens, textos, vídeos, a gente tem outros campos nos quais também tentam fazer essa emulação do comportamento, que são a visão computacional, no qual tenta emular, de fato, esse comportamento de visão, no qual utiliza esse tipo de tecnologia para tentar tomar decisões a partir da visão. Então, olhando imagens, olhando vídeos, olhando textos, a gente pode tomar decisões. E esse campo abrange várias tecnologias que são voltadas para esse tipo de comportamento. A gente tem o machine learning e o deep learning, que também é uma sub-área da inteligência artificial, que ela tenta reconhecer padrões de comportamento. Então, comportamentos dos clientes, o que o cliente gosta ou não de comprar, o que ele gosta quando ele vai fazer uma compra no carrinho, o que também ele gosta de incluir, ou ele tem uma tendência muito forte de incluir também no carrinho dele. A gente pode utilizar esse segmento da inteligência artificial, do machine learning, do deep learning, para entender esses padrões. E esse tipo de tecnologia, ele já é utilizado há muito tempo. Para vocês terem noção, os modelos generativos, eles começaram a se tornar conhecidos a partir de 2022. Mas a gente tem modelos de machine learning e deep learning sendo datados desde 1943. A Netflix, Spotify, são alguns dos exemplos que utilizam essa tecnologia há muito tempo. Então, quando a gente está lá assistindo um filme, ouvindo uma música, e a gente já recebe uma nova sugestão, uma nova opção, são esse tipo de tecnologia que está sendo utilizado. É a IA que está agindo. A gente também tem o processamento de linguagem natural, que começou lá em 2018 com o Google. Lá em 2018, a gente já tinha assistentes virtuais. Quando a gente colocava no nosso celular, ok, Google, olá, Google, ele já tinha essa capacidade de entender a linguagem, entender essas nuances que a gente tem quanto à nossa língua. Então, são várias sub-áreas que, quando aplicadas, elas podem trazer muitos benefícios para a gente. E, às vezes, a gente, de fato, tem essa sensação que ela vem para substituir, principalmente com o avanço que essa tecnologia teve de 2022 até agora. Só que ela não veio para substituir ninguém, ela veio, sim, talvez para transformar alguns papéis, transformar algumas rotinas, algumas tarefas. Imaginem aquelas tarefas que elas são repetitivas, elas são monótonas, são chatas, elas não trazem, de fato, uma glória ou um pensamento humano. A gente mesmo denomina essas atividades como atividades robóticas. Então, essas atividades podem ser bem aplicadas com a inteligência artificial e trazer muitas vantagens. E trazendo agora um pouco de dados para vocês, para, de fato, mostrar o quanto esse tipo de tecnologia, quando bem empregada, o que ela pode trazer para as empresas. A Microsoft, em 2024, fez um levantamento em que algumas empresas responderam algumas perguntas e eles queriam ver os benefícios da IA sendo aplicada nessas empresas. E eles destacaram, 91% dessas empresas destacaram a melhora da qualidade do trabalho. 72% destacaram o ganho de produtividade. 58% a melhoria no atendimento ao cliente. E 46% a redução de custos em seus processos. E isso aqui, pessoal, eu destaco que é quando as empresas elas têm métricas relacionadas aos processos que a IA foi aplicada. Digo por experiência com a Dataply que, às vezes, quando a gente vai aplicar uma inteligência artificial em alguma empresa, nem sempre a empresa ela tinha aquela rotina sendo executada. Às vezes eram tantas informações, tantos documentos, tantas coisas sendo geradas, que a empresa ela não tinha mão, não tinha pessoas, recursos o suficiente para
fazer aquele processo. E quando a gente entra com uma IA permitindo fazer aquele processo, ajudando, colaborando a fazer aquilo, a gente tem um ganho. Só que, obviamente, a métrica, ela não existe porque a gente não tinha um baseline, a gente não tinha uma métrica inicial para aquilo. Então, vejam, a gente já tem métricas aqui de destaques, de processos e coisas que foram implementadas e que tinham essa métrica inicial. Então, imaginem a possibilidade e tudo que a gente pode fazer com essa tecnologia de coisas que ainda a gente nem consegue computar. E para quem acha que isso ainda não tem futuro, nossa, é só um hype, isso vai passar, eu trago para vocês um dado na McKinsey, de 2018, que fala, é uma simulação que eles realizaram, que fala que até 2030, 70% das empresas elas vão ter adotado algum tipo de inteligência artificial. E eu gosto de trazer essa pesquisa e destacar que essa pesquisa ela foi realizada em 2018. Como eu mencionei anteriormente para vocês, o ChatGPT, ele foi um dos destaques, um dos marcos que a gente tem na área de inteligência artificial. E ele começou em novembro de 2022. Ou seja, essa pesquisa é de antes disso. Essa pesquisa fala até de inteligências artificiais ou segmentos que a gente tem nessa área de antes dessa tecnologia das IAs generativas se consolidarem no mercado, ocuparem no mercado ou trazerem essa área como hype. Então, para vocês perceberem o potencial que a gente tem dentro desse segmento. Outras pesquisas que a gente tem hoje saindo aí no mercado mostram que a inteligência artificial até 2030 ela pode impactar até 4,5 no PIB mundial. Então, imagine, gente, a gente está falando só de 5 anos para frente. O quanto essa tecnologia, de fato, vai gerar impacto. Ela já tem modificado a percepção dos consumidores, ela já tem modificado a forma que as pessoas compram, que as pessoas interagem, que as pessoas aprendem. Então, isso não vai morrer, não é um hype qualquer. Ela vai, sim, tender a evoluir. E cada vez mais tecnologias que trabalhem com responsabilidade dentro desse segmento vão se consolidar e vão crescer cada vez mais. E eu sei que vocês vão ter essa pauta sendo falada ao longo do dia de hoje, mas só fazendo aqui rapidinho para vocês algumas dicas de como que vocês podem implementar essa tecnologia com a empresa de vocês andando. Então, como que de fato a gente troca a roda com o carro andando? E embora pareça um desafio, isso não é impossível de ser realizado. Entre as dicas que eu trago aqui para vocês tenham paciência, não parem no tempo. Essa tecnologia, ela não é mais futuro, ela é o agora. Mas, embora a gente tenha tantas ferramentas, tenham paciência na escolha. Escolham, mas tenham paciência. Por quê? Porque vocês precisam, de fato, analisar qual a dor de vocês, o que vocês querem resolver, o que, de fato, vocês entendem que essa tecnologia vai ser aplicada na empresa de vocês e trazer benefícios. E, para isso, é necessário paciência, porque quando a gente fala de um cenário de hype, de tecnologia em hype, a gente tem muitas coisas no mercado. Hoje vocês vão ter a oportunidade de ouvir várias empresas que trabalham de forma séria com isso. Mas se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que hoje tem muitos especialistas surgidos dessa área. E para isso é necessário, às vezes, um pouco de paciência para, de fato, avaliar o que cabe, o que é responsável, o que é seguro, o que trabalha muito bem e, de fato, vai trazer vantagens para as empresas de vocês. A comunicação e a colaboração. Às vezes a gente percebe a implementação, e falo isso por experiência, dessa tecnologia, quando não aplicada com colaboração da equipe, com comunicação da equipe que essa IA está sendo aplicada dentro da empresa, às vezes surge uma barreira cultural da empresa para a adoção dessa tecnologia. Mas quando ela é feita de forma colaborativa, na qual todas as pessoas ou as equipes que vão trabalhar com aquele tipo de tecnologia fazem parte, com certeza ela vai vir a agregar, vai vir a aumentar, de fato, a produtividade. MVPs e testes, o mínimo produto viável,
apliquem, testem. Essa tecnologia, ela tem essa possibilidade de vocês estarem aplicando, verificando as melhorias, testando. E isso é com que a gente tem que fazer e entender que o errar faz parte. A gente não pode ficar errando sempre na mesma tecla, mas olhem para o panorama geral da empresa de vocês, verifiquem, de fato, pequenas dores que vocês têm, escolham ferramentas e vão aplicando, para, de fato, vocês também irem sentindo e ganhando confiança com a tecnologia. É a partir da confiança que vocês vão conseguir explorar novos caminhos, explorar novas dores, colocar novos sonhos ali, tirar sonhos do papel e utilizar, de fato, essa tecnologia como uma ferramenta de auxílio. E quando a gente fala de futuro sobre essa tecnologia, eu poderia trazer aqui para vocês novas áreas que têm surgido, novos campos, como a quântica, que com certeza pode impactar essa tecnologia, que em conjunto pode fazer diferença. Bruna, 2 minutos. Perfeito. Posso trazer as IAs explicáveis, mas no fim, pessoal, todas as tendências e todas as tecnologias, elas vão ter um objetivo em comum, que é fazer mais com menos. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter uma tendência muito grande de tentar executar mais tarefas, ter mais produtividade, mais eficiência, com menos recursos. Menos pessoas, menos dinheiro, menos possibilidades, um mercado mais competitivo. Então, a tendência, independente da tecnologia que venha, ela vai ter essa intenção, de fato, de tentar fazer muito mais com menos. E, além disso, priorizar a experiência do cliente. Como eu mencionei, a inteligência artificial, ela é desde 1943 que existe. 2022 foi um marco porque modificou a experiência do cliente usando essa tecnologia. Então, levem isso para vocês. A partir de agora, a briga vai ser quem vai, de fato, conseguir entregar uma personalização, uma experiência mais legal, uma experiência mais rápida, uma entrega muito mais rápida, uma entrega muito mais eficiente. Experiência do cliente. Pessoal, para finalizar, não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. Pessoal, muito obrigado pelo papo e fico à disposição para qualquer conversa. Bruna, muito obrigado pela sua participação. E eu não apresentei a Bruna, então lá vai a apresentação. A Bruna é cofundadora da Dataply, engenheira de Machine Learning, atua há mais de 6 anos em desenvolvimento, treinamentos e consultorias em inteligência artificial, mestre em engenharia elétrica, destaque nacional em 2020, com o prêmio de melhor dissertação de mestrado em inteligência computacional. Bruna também é mentora em ciência de dados e pesquisadora de projetos de IA e inovação para o setor elétrico. Bruna, novamente, muito obrigado.